Panorama do Seguro. Vamos falar hoje sobre a reforma da Previdência e a entrevista com Sérgio Rangel, acadêmico da ANSP. Fique conosco. Panorama do Seguro. Sejam todos bem-vindos a mais esta edição do programa. Eu sou Paulo Alexandre e hoje vamos discutir um pouco sobre a reforma da Previdência. E para falar conosco, hoje nós vamos conversar com Sérgio Rangel, que é atuário e acadêmico da ANSP. Tudo bom, Sérgio? Seja bem-vindo. Obrigado. Uma satisfação estar com vocês aqui, Paulo, com Galiza. Vamos discutir esse tema tão interessante aí, que é a questão da Previdência. E árido, né? E árido. Conosco também está Francisco Galiza. Tudo bom, Galiza? Tudo bem, Paulo. Como sempre, um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. Bom, vamos começar com Galiza. Galiza, você tem algumas informações gerais sobre a Previdência. Eu queria que você passasse para a gente um quadro. O que a gente pode falar sobre Previdência duas coisas. Primeiro, como introdução, né? Primeiro, acho que talvez não tenha um assunto nesse momento mais relevante no país do que isso, né? Quer dizer, discutindo qual vai ser a reforma, qual vai ser o montante que vai representar a reforma, né? E com suas inúmeras implicações econômicas, implicações sociais, implicações fiscais do governo, implicações demográficas, políticas, que o Sérgio vai nos honrar com alguns dados, alguns números na sua interpretação. E o segundo ponto é que é um fenômeno mundial. Quer dizer, aqui não é uma discussão só do Brasil, né? Quer dizer, a gente não pode achar que o fenômeno previdenciário, a discussão de uma reforma é só do Brasil. Tem vários países isso, né? Estudando, porque na verdade as pessoas estão vivendo mais, né? As pessoas estão vivendo mais, né? E isso altera, né, toda uma relação entre gerações, né? E aí eu vou deixar aqui os dados para o Sérgio, que ele tem dado inúmeras palestras sobre isso. Enfim, é um tema atual e é um tema de caráter mundial e eu acho que esse é um ponto importante e eu acho extremamente oportuno discutirmos isso nesse programa de hoje. Sérgio, segundo os dados da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, em 2018, o déficit da Previdência foi de 195,2 bilhões. Isso é público, está no site. O que eu queria te perguntar é quais são os principais pontos da reforma encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional? Na minha opinião, nós temos uma questão demográfica atuarial, né, que envolve, como o próprio Galiza colocou antes, né, uma questão que é mundial, ou seja, as populações, né, estão envelhecendo, né, e tem levado vários países a reverem os seus sistemas previdenciários. Então, essa é uma questão emblemática aqui no Brasil. Eu vou até colocar um gráfico agora para quem está nos acompanhando poder acompanhar melhor, né? Aqui no Brasil nós somos um ponto fora da curva, né? Porque esse gráfico que foi colocado agora na tela, ele tem por objetivo apresentar a relação existente entre os gastos da Previdência, né? Ou seja, os gastos totais da Previdência relacionados ao PIB, que está no eixo vertical, né? Com o eixo horizontal ali, que é a razão de dependência, que envolve a população que tem mais de 65 anos sobre quanto ela representa sobre a população que tem entre 15 e 64 anos, né? Então, nesse gráfico, como tem uma seta preta ali apresentando para vocês, o Brasil é um ponto meio que fora da curva, né? Esse gráfico é um gráfico que foi construído pelo BID, né? Que apresenta essa relação que o Brasil, ele hoje tem 12,5%, né, da sua população com mais de 65 anos de idade, e o Brasil gasta aproximadamente 12,5%, né, do seu PIB em benefícios previdenciários. Esses são os dados do BID de 2015. Se a gente for agora para 2018, esse gasto já está em torno de 14%, colocando o gasto também que envolve os estados e municípios. Então, o que eu queria colocar para nossos espectadores, né, é que efetivamente o Brasil hoje é um país em que tem uma razão de dependência baixa, ou seja, nós não temos tantos velhos assim comparativamente à população existente, né, mas a gente gasta muito.
né? O Brasil ali, ele está bem acima, né, dos gastos dos países da América Latina, do Caribe, né? E ele tem gastos comparados ao PIB muito parecidos com países que já têm quase lá 30% de pessoas com mais de 65 anos. Então existe uma certa benevolência do nosso sistema previdenciário com relação à concessão de benefícios que fazem com que o Brasil, dentro dessa visão demográfica atuarial, ele tenha que fazer algum tipo de ajuste. Por quê? Porque se pegar o próprio BID, né, o BID já projeta que em 2065, nessa toada, o Brasil vai chegar a 50% de comprometimento do seu PIB em pagamentos de benefícios previdenciários. Não é sustentável. Então, isso é uma questão realmente extremamente complexa, né, que vai desaguar em outra questão que a gente também sempre coloca nas nossas palestras, que é a visão, que é a dimensão econômica fiscal, né? A questão econômica fiscal é essa questão de que em vários países, né, existe essa pressão, ou seja, esse comprometimento das contas públicas, dos orçamentos públicos, né, com relação à pressão fiscal, e obviamente isso entrava o processo de crescimento econômico dos países em si, né? Aqui no Brasil, nós gastamos em torno de 52% da nossa despesa em questões previdenciárias, né? E se a gente somar efetivamente o que a gente gasta com assistência, a projeção para 2019 é o Brasil comprometer 65%, né, da sua despesa com o pagamento desse tipo de benefícios, né? Então, essa é uma questão realmente complexa, né, que leva muitas vezes até nesse embate uma discussão. Então tem que ser aprovada uma reforma para o Brasil voltar a crescer, né? Ou seja, algo que nesses últimos 4 anos a gente verificou que o Brasil efetivamente travou e foi para trás, né, Galiza? Ou seja, ele realmente em termos econômicos andou para trás, né? E esse é uma questão que a gente também discute, né, para ver qual é a causa e efeito, ou seja, se a Previdência em si, ela depende tanto do PIB, ou seja, muitos dizem que se a economia começar a crescer, não precisa reformar a Previdência, né? Mas o que está mais relacionado? Ou seja, a Previdência depende tanto do PIB quanto o PIB depende da reforma da Previdência para poder crescer. Então essa é uma questão complexa que, ao nosso ver, a questão que envolve especificamente a reforma da Previdência, ela nos daria uma folga, né? Porque a gente não tem como crescer, ou seja, o Brasil não tem como crescer se não tiver investimento público, se não tiver taxa de juros mais baixas, né? Ou seja, essa é uma questão complexa que a gente precisa equacionar. A reforma tributária também passa. E por último, né, o que a gente coloca como importante, a questão político-social, que é outra dimensão que tem que ser avaliada na reforma da Previdência, é a questão de que a Previdência em si, ela vai atingir todos os brasileiros, né? Todos os brasileiros. São 209 milhões que de forma direta ou indireta vão sentir esse tipo de situação, né? Esse fenômeno, né, de a gente tentar postergar as datas de aposentadoria e diminuir níveis de benefício, isso é algo que normalmente todos os países fazem nas suas reformas, né? Mas no caso aqui específico brasileiro, nós temos também situações que envolvem a mudança do mercado de trabalho e a questão da previdência, que como a gente conhece hoje, ela está muito voltada para o emprego, né? E nesse mundo atual, a gente observa que realmente as relações não são mais tão formais de emprego. Hoje nós temos aí 39% da população com emprego formal, o resto realmente tem a informalidade, né? Eu tenho um filho, Galiza, de 21 anos, o meu filho a meta dele não é ser empregado de uma empresa, ele quer fazer um freelance aqui, o outro trabalho lá, ou seja, ele tem autonomia e independência, né? E a Previdência hoje, ela acaba não... É um modelo antigo, né, Sérgio? É um modelo de cobrança, exatamente, que é um modelo antigo, de um percentual do seu salário. O que é esse modelo de capitalização, o sistema de capitalização que a gente vê na imprensa? Como é que funciona? O que você pode dizer em relação a isso? Dentro da reforma da Previdência, né? Perfeito. Não, a PEC ela é um pouco omissa com relação a isso. Ou seja, a PEC ela acaba de uma forma ou outra, né, estabelecendo as regras aí que são paramétricas, né, de postergar a data de aposentadoria, de mexer em uma série de situações ali, mas são questões de ajuste do modelo atual. Não muda a questão de financiamento. Porém, o governo colocou a ser regulado via lei complementar, tá, a possibilidade de criação de um novo sistema para novos entrantes, né, em regime de capitalização.
né? Então essa é uma questão ainda que será discutida após ser aprovada a questão da PEC atual. Mas o princípio básico, como foi colocado no texto que foi encaminhado, a lógica é de criar um sistema facultativo de capitalização que as pessoas ingressariam nesse sistema e elas teriam o quê? Contas individuais, né? Dentro de um sistema tradicional de capitalização que prevê o quê? Eu contribuo para mim mesmo, junto com a parcela contributiva da empresa na qual eu trabalho. Isso não está claro na PEC ainda se vai ter a contribuição da empresa em si, mas esse recurso vai ser investido no mercado de capitais, né? E de investimentos de títulos públicos e outros, né? Para o quê? Formar uma poupança que lá na data da minha aposentadoria será transformada em benefício. Esse é o princípio clássico, né, da capitalização, que eu vou formar meu próprio benefício com as contribuições que eu vou fazer, com o do meu empregador e mais da rentabilidade que vai ocorrer ao longo desse tempo. Porém, o governo colocou dentro do texto a possibilidade de capitalização nocional. Esse é o termo, é meio estranho o termo, mas é capitalização nocional, né? Esse modelo é um modelo que surgiu na Suécia no final da década de 90, já ele está sendo aplicado na Itália, na Noruega, no Quirguistão, na Lituânia, tem alguns países que aplicaram esse modelo e esse modelo é mais ou menos o seguinte, ele parte do princípio da capitalização, só que ao invés de eu poupar o meu recurso e ficar numa conta e esse dinheiro ficar vinculado, ou seja, dando lastro a essa conta, esse dinheiro se junta com os demais contribuintes que vão também aportar para esse sistema e vai servir para pagar quem já está aposentado, ou seja, eu vou ter só a escrituração virtual do que eu deveria ter de poupança, ou seja, uma poupança sem lastro, E aí os recursos vão para essas contas individuais e serão atualizados por um macroíndice que o governo vai definir. Em alguns países é a variação do PIB, é a variação da massa salarial, do salário médio, não importa, né? Mas essa capitalização nocional que vai se acumulando as contribuições que entram, vai gerando um saldo individual para cada um, que quando chega na data da aposentadoria é transformado isso atuarialmente em um benefício, considerando a expectativa de vida das pessoas. Qual é o problema dessa capitalização nocional? É que ela não tem lastro. Ou seja, ela não tem recursos garantidores, como a gente conhece da Previdência aberta ou da Previdência fechada. Qual é a vantagem dela? Não gera custo de transição. Porque se a gente monta um sistema de capitalização e vira a chave, ou seja, agora eu vou contribuir para mim mesmo, você vai contribuir para você mesmo, Galiza também, o que vai acontecer? Os recursos que a gente contribuía e que iam para pagar quem estava aposentado, agora esses recursos vão ficar nas nossas contas com a gente mesmo, ou seja, quem vai pagar os aposentados? Esse é o famoso custo de transição que esse sistema de contas nocionais não traria. E com este raio-x, qual é o recado que você dá para os seguradores? O recado é da gente efetivamente ajudar na construção da aprovação dessa proposta, né? Ou seja, o Brasil precisa realmente se livrar desses vínculos, né? Que hoje acabam meio que imobilizando o Estado como um todo, né? Ou seja, a gente precisa oportunizar, né? Que o país volte a começar começar de novo a ter algum crescimento econômico, né, para realmente a gente começar a crescer em termos de poupança, né? O Brasil cresceu no passado de forma até bem interessante, mas em cima do consumo, né? Ou seja, está na hora efetivamente o Brasil ter um pouco de investimento público em si e aumentar a sua capacidade de poupança interna, né, para efetivamente ter um crescimento consolidado, né? Então eu vejo como um ambiente muito propício para esse tipo de discussão, né? E efetivamente nós do ambiente do mercado de seguros, da academia em si, né, da gente poder efetivamente ajudar nessa construção e obviamente que vamos precisar também muito, né, da questão dos nossos políticos, né, em terem um pouquinho mais de habilidade, pensar não só no curto prazo, mas no longo prazo, né, que é uma questão que efetivamente o Brasil deixou para trás. Muito bom. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, Sérgio Rangel. Eu que agradeço a oportunidade aqui de vir discutir um tema tão interessante com vocês. E obrigado ao Francisco Galiza também. Obrigado, Paulo. Sérgio, como sempre, brilhante na sua exposição. Certamente, hoje é um dos maiores especialistas do mercado de seguro nesse assunto. E obrigado a todos vocês que nos assistiram. Espero vocês no próximo programa. Por favor, continue nos enviando suas críticas, sugestões para o e-mail producal@panoramadoseguro.com.br ou para o WhatsApp São Paulo 11
98910 3050. Um forte abraço a todos.